Olá, boa tarde. A atriz Regina Duarte deixou a Secretaria Especial da Cultura. Ela ficou à frente da pasta há 2 meses e meio e vai assumir a Cinemateca Brasileira. A secretaria vai para o 5º titular em 17 meses de governo Bolsonaro. O Ministério da Saúde, que também está sem titular, publicou as novas regras para o uso da cloroquina, um medicamento sem eficácia comprovada em pacientes com a Covid-19. Coube ao ministro interino, um general, assinar as recomendações. E ainda, chega a 18 mil o número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. Cidades do litoral de São Paulo fazem bloqueios para impedir a entrada de turistas durante o feriado antecipado. O ministro da Educação sugere adiar o Enem de 30 a 60 dias. E a ONU alerta para os impactos da pandemia. O Índice de Desenvolvimento Humano deve recuar pela primeira vez em 30 anos. O Jornal Hoje está começando. O governo de São Paulo prevê o colapso do sistema de saúde em 3 semanas no atual cenário de contágio do novo coronavírus. Isso quer dizer que se a taxa de isolamento social não aumentar e o número de internações continuar no mesmo ritmo, São Paulo pode ficar sem vagas nos hospitais ainda na primeira quinzena de junho. A gente vai falar sobre isso com a repórter Bruna Vieira, que tem as informações, sobre a taxa atual de ocupação dos leitos nos hospitais aqui em São Paulo. É com você, Bruna. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Essa preocupação dos hospitais de São Paulo terem dificuldades, ficarem sem vagas para todos os doentes, ela só aumenta, porque o governo do estado atualizou agora há pouco o número de pessoas internadas por causa da Covid-19. Já são mais de 10 mil, sendo que mais de 4 mil delas estão ocupando um leito de unidade de terapia intensiva. Por isso que a gente fala tanto da importância de divulgar a taxa de ocupação das UTIs. No estado de São Paulo, esse índice já ultrapassou os 70% e na Grande São Paulo já está em 88%. Infelizmente, seguimos vendo aquelas cenas de covas sendo abertas nos cemitérios de São Paulo. 5.363 pessoas já morreram por causa da doença. Isso porque a gente está falando de números oficiais, mas a gente conhece a realidade da subnotificação da doença. Casos confirmados no estado de São Paulo se aproximando dos 70 mil. E a doença segue avançando pelo interior do estado. 478 dos 645 municípios já têm casos da Covid-19 confirmados. E a ocupação de UTIs também na região, no interior do estado, preocupa, porque deve aumentar. E o governo do estado diz que essa taxa de ocupação ela não pode ficar em níveis altos, senão não dá para se pensar em flexibilizar as regras da quarentena. Porque a gente tem que sempre se lembrar que muita gente junta, é mais vírus circulando, é mais gente doente ao mesmo tempo, são mais hospitais não aguentando a pressão. Só há 2 vagas de UTI no Hospital Geral Vila Penteado, referência para tratar pacientes do novo coronavírus. E a enfermaria está na base do improviso. A ocupação já bateu o limite. Trazido camas da pediatria para poder acomodá-las em enfermaria que nós abrimos especificamente para tratar de Covid. Esse hospital estadual fica na zona norte de São Paulo, onde está a Brasilândia, bairro que registra mais mortes pela Covid-19. A nossa maior preocupação hoje é não dar conta de acomodar os pacientes que precisem, que necessitem de uma sobrevida por meio de ventilação mecânica que é dentro da instalação de UTI. Um levantamento do Jornal Hoje mostra o número de internações por Covid-19 em São Paulo nas últimas 5 quartas-feiras até ontem. Já faz 4 semanas que o estado tem mais de 3 mil pessoas internadas em UTI e mais de 5 mil em enfermarias. Se a gente comparar com o dia 15 de abril, o número de internados em UTI triplicou. E as enfermarias agora têm 5 vezes mais pacientes. Diante desse quadro, com mais de 9 mil pacientes internados pelo novo coronavírus, o tão alertado colapso no sistema de saúde agora tem prazo calculado e divulgado pelo governo do estado.
A publicação no Diário Oficial de hoje traz que estudos realizados pelo Centro de Contingência da Covid-19 apontam para um crescimento linear da taxa de ocupação desses leitos e que certamente ocorrerá em 3 semanas o colapso no sistema de saúde, pois os leitos de UTI disponíveis ainda não são suficientes. Por isso, o governo abriu convocação de emergência para contratar 1.500 leitos de UTI e 3.000 leitos clínicos da rede particular. Na rede municipal de São Paulo, metade dos hospitais que tratam pacientes do coronavírus atingiu 100%. No Hospital José Soares, Hungria, também na Zona Norte, um dos internados é o pai do Caio. O estado de saúde do motorista de aplicativo Francisco Rodrigues Pardinho, de 61 anos, preocupa muito a família. É um pai, a gente fica naquele desespero de não poder ter contato, sabe, não poder mostrar que a gente está ali, que estamos se preocupando com ele. Em outro hospital lotado, em Cidade Tiradentes, na Zona Leste, estava internado o tio do Flávio, mas ele não resistiu. Osvaldo Agra morreu aos 45 anos. E ele falando que estava bem, que os enfermeiros, os médicos eram super atenciosos e tal. E de repente ontem ele não se comunicou e o hospital veio mandar uma mensagem para alguém lá de maior de 18 anos dizendo que ele tinha falecido. Na capital paulista, onde 9 de cada 10 vagas de UTI já estão preenchidas, a doença também avança em ritmo mais rápido que a ampliação dos leitos. Nós não temos mais limites para essa ampliação, mesmo com a aquisição de leitos na área privada e de ampliação dos leitos na área pública. E para tentar reduzir a velocidade da pandemia em São Paulo, começa um feriadão muito diferente hoje. 2 feriados municipais foram antecipados. E a Assembleia Legislativa vai votar a antecipação de mais um feriado, esse estadual. Juntando com o fim de semana, seriam 6 dias de feriado. Mas é um feriado diferente, sem curtição, sem viagens e sem passeios. É a cidade de São Paulo que concentra mais da metade dos casos de Covid-19 do estado e quase 2/3 das mortes. Na tentativa de diminuir a escalada de casos, as autoridades municipais apostam num feriadão prolongado, que pode chegar a 6 dias para diminuir a circulação de pessoas. Mas um levantamento feito pela nossa produção mostra que das 39 cidades da região metropolitana, só 5, além da capital, vão ter feriado hoje e amanhã. E 8 não vão antecipar nenhum feriado. Algumas vão decretar só ponto facultativo na sexta e outras estão estudando as medidas. A intenção de manter em casa quem não precisa trabalhar nem sempre funciona. O Marcelo não foi trabalhar, mas continuou a rotina e hoje vai para uma consulta médica. Tá normal. Inclusive eu liguei ontem e acabei de confirmar agora de manhã. Normal também foi o dia da Elaine, que mora e trabalha em Osasco, segunda cidade em número de mortes, que não aderiu ao feriadão. Uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, então assim, a população, ela não sabe em quem acreditar. Na feira livre, o João do Caldo de Cana se protege como deve e acha que o medo de ser contaminado está aumentando entre as pessoas. Só acreditam quando acontece perto de pessoas que moram perto deles ou que eles conheçam e tal, mas realmente eles estão mais conscientes com relação a essa pandemia. A Maria Francisca sabe bem o que é essa doença. O marido dela, seu Noé, tinha 58 anos e ele pegou a Covid-19. Teve problemas de pressão nos rins, pneumonia e em 14 dias morreu. A pessoa só sabe quando perde a pessoa da família. E é uma dor que você não pode abraçar pela última vez, dar um adeus. Na capital, apesar do feriado que começa hoje e pode chegar até segunda-feira, as agências bancárias continuam funcionando. Muitos bairros estavam tranquilos, com cara de feriado mesmo. Mas em outros, tinha bem mais movimento. As estradas também estavam tranquilas. Esse aqui é o sistema Anchieta Imigrantes, a principal ligação com a Baixada Santista. No feriado, nós estamos acostumados a ver o pedágio com várias filas de carros e muita espera. Mas hoje, não. O que a gente mais vê são caminhões e poucos carros.
Na saída das cabines, a Polícia Militar montou uma blitz para a checagem de documento dos motoristas, mas mesmo assim não teve aglomeração. Esse infectologista lembra que o feriadão, na verdade, está longe de ser um lazer. Não é um feriado, não é um passeio. Nós não estamos de férias, nós estamos controlando a pior epidemia da história da humanidade. Então, nós ainda precisamos nos manter em isolamento para que um dia possamos, saudáveis, vivos, circular livremente e voltar a ter o prazer de desfrutar do turismo, do lazer, mas que no momento é impossível. A Verusca Donato mostrou aí o movimento de caminhões no sistema Anchieta Imigrantes, que liga aqui a capital à Baixada Santista. E por causa desse feriado, muitas cidades do litoral de São Paulo estão com bloqueios para evitar a entrada dos turistas. A Vanessa Medeiros mostra pra gente um desses bloqueios. Vanessa, bem-vinda. Onde você está e como é que está funcionando o bloqueio por aí? Boa tarde. Oi, Maju, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou em Mongaguá, na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. São dois tipos de bloqueio, Maju. Um deles é esse aqui, que é feito na estrada para impedir o acesso a 5 cidades, 3 da Baixada Santista e 2 do Vale do Ribeira. Esse bloqueio aqui é um pedido do Ministério Público. A Justiça determinou que seja feito esse bloqueio, que só tem acesso a essas cidades motoristas que comprovem residência nos municípios ou atividades comerciais. Nas cidades como Santos, Guarujá e São Vicente são feitos bloqueios sanitários nos principais acessos a esses municípios. Podem passar motoristas de serviços essenciais, trabalhadores de serviços essenciais, moradores que comprovem residência na cidade e também veículos de abastecimento local. A Baixada Santista decidiu não antecipar os feriados de Corpus Christi e também de Consciência Negra para essa semana. Mas vale lembrar que toda a região aqui da Baixada está em quarentena. Os turistas que vierem para cá vão encontrar as praias interditadas, os comércios não essenciais e também os restaurantes fechados. Um cenário bem diferente do que o turista está acostumado a encontrar em feriados por aqui. Maju. Obrigada pelas informações da Vanessa Medeiros, falando sobre os bloqueios no acesso às cidades do litoral de São Paulo. E o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, falou mais uma vez sobre a possibilidade de decretar o chamado lockdown, que é o bloqueio total, no estado, caso o feriadão não dê resultados de isolamento esperados. Evitar a medida extrema representa respeito e atitude. Mas se nós não tivermos solidariedade, os índices crescerem ainda mais e colocarmos em risco a vida das pessoas, seremos obrigados a adotar o lockdown. Vamos fazer um esforço nestes 6 dias, de hoje até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, aqui em São Paulo, na capital, na região metropolitana, no litoral e no interior de São Paulo, para evitar medidas mais duras e mais restritivas. E foram mais de 1.000 mortes registradas num dia só, pela primeira vez, o número mais alto no Brasil, esse número, desde o começo da pandemia. Então a gente vai ver os detalhes aqui no telão, os números oficiais do Ministério da Saúde. Com essas 1.179 mortes, nós chegamos ao número de vítimas de 17.971 aqui no país, segundo o Ministério da Saúde. Há uma semana, eram 12.400 pessoas que tinham morrido por causa da Covid-19. O número de casos chegou a esse aqui, olha, 271.628 novos casos no país. Outro triste recorde está aqui, 17.408 novos casos a mais num único dia. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 106 mil, exatamente aqui 106.794 pessoas se recuperaram. Isso corresponde a 39,3%.
Em acompanhamento, nós temos 146.863 pessoas, o que corresponde a 54,1%, e o número de mortos que eu citei anteriormente corresponde a 6,6% do total. Lembrando que temos as mortes em investigação, são 3.319. Bom, a gente viu esses dados aqui do Ministério, mas pelos dados mais recentes das secretarias de saúde, que são somados pelo G1, o número de mortes já chegou a 18.130 e os casos confirmados são mais de 275 mil. Vamos para o Pará, porque o Pará teve recorde no número de novos casos confirmados e de mortes em 24 horas. Edileuza perdeu a mãe, Dona Maria, 81 anos. O pai, seu João, 89 anos, e o irmão Alberone, de 54. Eu quero deixar aqui minha indignação por eu ter perdido 3 membros da minha família, por falta de recurso. As vítimas moravam em Portel, na Ilha do Marajó, e testaram positivo para a Covid-19. Eles estavam internados no hospital municipal, onde não há leitos de UTI para atender os casos mais graves. E todos os pacientes têm o privilégio de esperar. Meu irmão não teve, meu pai não teve, minha mãe não teve. Morreram todos por falta de oxigênio, de respirador. Ontem, o estado confirmou 162 novas mortes e mais de 1.700 novos casos. Um triste recorde desde o início da pandemia. Em uma semana, o registro de mortes por Covid-19 cresceu 70%. Mais da metade das vítimas vivia no interior, para onde o coronavírus está se espalhando. Isso é preocupante porque nessas cidades a estrutura da rede de saúde é precária, podendo comprometer o tratamento de pacientes que apresentem os sintomas mais graves da doença. Pesquisadores também alertam para a baixa oferta de testes para a Covid e que esconde um problema maior, a subnotificação dos casos no estado. Nós temos problemas. Por quê? Porque a gente não tem testes suficientes, então nós não temos condições de avaliar completamente como está essa população. Tem famílias inteiras que adoecem, tem pessoas que adoecem e que não vão ficar registradas e que a gente não sabe o status dessas pessoas. Quando seu Francisco adoeceu em Portel e precisou de um leito de UTI, a família acionou a justiça, que determinou a transferência dele para o hospital regional da cidade de Breves. Só depois de 10 dias ele conseguiu uma vaga. Nós tivemos muito medo de perder o nosso pai para essa doença e nem todo mundo tem essa chance, né, de conseguir um leito de UTI, de conseguir um atendimento médico e ficar curado. Mas nós cremos que a nossa história vai ser diferente. Sobre os casos da Dona Maria, do seu João e do Alberone, que eram da mesma família e morreram sem conseguir vaga em UTI, a gente entrou em contato com a Prefeitura da cidade de Portel e com o governo do Pará. Mas até agora a gente não teve retorno. E depois de alguns dias de queda, o Amazonas teve um salto no número de novos casos de Covid-19 e também na quantidade de mortes. A gente vai falar sobre isso com a Daniela Branches. Daniela, agora há pouco a Jalíria Messias mostrou lá no Pará a doença indo para o interior do estado, o mesmo acontecendo aí no Amazonas, né? Boa tarde para você. Isso mesmo, Maju. Boa tarde para você e para todos. Olha, em apenas 24 horas foram registradas 58 novas mortes e confirmados 1.219 novos casos de Covid-19 no Amazonas. Isso é mais que o dobro do que tinha sido registrado no dia anterior. E 828 desses casos foram em municípios do interior do Amazonas que ultrapassou a capital ontem e já tem mais da metade dos casos de Covid-19 do estado. Em todo o Amazonas já são 22.132 casos confirmados e 1.491 mortes. Apenas 2 municípios não têm registros da doença até o momento. E uma das principais preocupações com o avanço da Covid-19 pelo interior do estado, Maju, é que nenhuma dessas cidades tem UTI. Todas estão aqui em Manaus. Com esse cenário, o comportamento da população pelo interior é bem preocupante. Vamos ver na reportagem.
Novo Airão fica a quase 200 quilômetros de Manaus e tem pouco mais de 19 mil habitantes. Por aqui, em 2 semanas, o número de casos confirmados de Covid-19 pulou de 2 para 71 e as mortes de 1 para 4. No município, nem os doentes pelo novo coronavírus estavam cumprindo o isolamento. A equipe de monitoramento e avaliação, ela está passando nas casas dos confirmados e não está encontrando algumas pessoas. Ou seja, essas pessoas não estão ficando em casa. Os fiscais de saúde foram para as ruas para garantir o cumprimento do lockdown. O bloqueio total das atividades foi decretado por 10 dias no município. No começo da semana passada, Manaus tinha 7.264 casos confirmados de Covid-19, quase 30% a mais que as cidades do interior, que naquele momento tinham 5.655 casos. De lá para cá, a doença avançou em ritmo mais intenso nos municípios do interior e ontem eles ultrapassaram Manaus, chegaram a 11.081 casos confirmados. Seu Rubem Lima, de 76 anos, pegou o coronavírus e ficou 6 dias internado na cidade de Barreirinha, aguardando uma vaga de UTI em Manaus. Quando o estado de saúde do meu sogro se agravou, aí eles queriam fazer a transferência para Manaus ou para Parintins, foi que foi passado para a família, e só que não tinha leito de UTI para ele. Mas a transferência não chegou a tempo. Seu Rubem faleceu no último domingo. Manaus ainda tem 2 vezes mais mortes por Covid-19 que o interior. E nos hospitais da capital, dos 375 leitos de UTI disponíveis para casos de Covid-19 na rede estadual de saúde, 79% estão ocupados. 271 pessoas estão internadas em UTIs públicas com quadros suspeitos ou confirmados de Covid-19. Depois de treinamentos, hoje 260 profissionais da saúde disponibilizados pelo governo federal devem se apresentar para reforçar o atendimento da saúde no Amazonas. Pois é, sobre a demora para a transferência do seu Rubem, que, como nós mostramos, esperou por 6 dias internado em Barreirinha, uma vaga para UTI aqui em Manaus. Nós estamos desde ontem aguardando resposta do governo do Amazonas. Cobramos novamente hoje, mas até agora nós não tivemos retorno. Mas foi dito que outros 10 pacientes do interior estão aguardando para serem transferidos para UTIs aqui na capital. O estado dispõe de 3 UTIs aéreas para essas transferências. Major. Muito obrigada pelas informações, Daniela Branches. A gente viu a doença avançando aí pelo interior no Amazonas, no Pará. Isso vai se repetindo em outros lugares, no caso Maranhão também. Por lá, os hospitais estão cada vez mais cheios, doença avançando pelo interior do estado. Mas o governo afirma que o lockdown, o bloqueio total, que já terminou por lá, começa a mostrar resultado. As UTIs dos hospitais no Maranhão estão com ocupação acima dos 90%. Mas, segundo um relatório do governo do estado, o lockdown decretado pela Justiça e que durou 13 dias deu resultado. Segundo o relatório, antes do isolamento obrigatório, o número de infectados na região de São Luís vinha dobrando a cada 5 dias. Agora esse número passou a dobrar a cada 10 dias. A Secretaria de Saúde não divulgou números, mas informou que houve redução também na procura por atendimento nas unidades de emergência da capital e na evolução dos novos casos. Não quer dizer que os números da Covid-19 no estado estejam estabilizados, seguem numa crescente. Já são mais de 15 mil casos registrados e o número de mortes em 24 horas bateu novo recorde, 30 óbitos. É que agora, além da capital e região, a doença também já chegou a quase todas as cidades do interior. Já há casos em 201 dos 217 municípios maranhenses. Em Imperatriz, segunda maior cidade do estado, o ambulatório montado num centro de eventos para atender pacientes com sintomas da Covid recebeu mais de 500 pessoas em 2 dias de funcionamento. Foram mais de 70 tomografias feitas. Nós já, dessas, em torno de 40% já tinha comprometimento do pulmão. Tem muita gente procurando, como você pode ver aí na fila, às 7 horas da manhã. Auxiliares de enfermagem e socorristas do SAMU fizeram um protesto hoje numa praça de São Luís reclamando da falta de equipamentos de proteção individual. 831 profissionais de saúde já contraíram a doença no estado. A Giane é técnica em enfermagem e estava grávida quando foi infectada pelo coronavírus. Ela passou 25 dias na UTI e foi nesse período que o pequeno Josué nasceu, prematuro. Ela venceu a doença, pôde finalmente comemorar com o Josué coladinho nela. Primeira vez, mas é muito lindinho dormindo. Oh.
gente continua falando dos profissionais de saúde, da ocupação das UTIs também, porque no Ceará, 6 dos 12 hospitais públicos de Fortaleza estão com 100% de ocupação nas UTIs e 2 têm mais de 90% de leitos ocupados. E nessa pandemia, os profissionais de saúde estão entre os que mais correm risco de contrair a doença. A homenagem em frente a este hospital de Fortaleza é para os técnicos e auxiliares de enfermagem. Eles são os profissionais mais atingidos pela Covid-19 no Ceará. Mais de 1.400 já foram infectados, de um total de 4.797 profissionais de saúde que testaram positivo para a doença. 15 já morreram, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Todos que estão nas unidades hospitalares correm, sim, risco de serem infectados e a gente pede que possa ser olhado para todos. O Ceará já tem mais de 29 mil casos confirmados de Covid-19 e 1.887 mortes. Os altos números da doença no estado têm sobrecarregado o sistema de saúde. Em Fortaleza, de 12 hospitais públicos que atendem pacientes com coronavírus, 6 estão com 100% dos leitos de UTI ocupados e 2 com taxa de ocupação de mais de 90%. Dona Lúcia de Fátima, de 63 anos, está numa unidade de pronto atendimento desde domingo. Segundo a família, ela tem indicação de UTI, mas está na fila esperando transferência. Eu não posso ver minha mãe morrer à míngua, eu não posso ver mais ninguém morrer à míngua. A minha mãe não pediu para ficar doente. Só o que a gente quer é que a minha mãe volte para casa bem, que a minha mãe volte com saúde. Eu temo pela vida da minha mãe. Eu quero que ela volte para casa. O governador Camilo Santana, do PT, ainda não anunciou se vai ou não prorrogar o lockdown em Fortaleza. Mesmo com o decreto ainda em vigor, neste bairro da cidade, a Feira Livre da Semana foi montada normalmente hoje. A gente realmente orienta, e pede para que desmonte, explica a importância desse trabalho, também distribuindo máscaras de tecido para essas pessoas que estão aqui e tem sido tranquilo até o momento, Então já fizemos, desde o dia 8 de maio, 35 feiras foram encerradas, sempre na abordagem orientativa. As medidas mais rígidas de distanciamento social também foram decretadas por municípios vizinhos à Fortaleza. Isso porque a região metropolitana é a mais afetada pela Covid-19 aqui no estado. A capital e outros 18 municípios concentram mais de 70% dos casos da doença. Em Caucaia, por exemplo, a restrição de funcionamento de comércios e indústrias segue em vigor até o dia 10 de junho. Mas numa volta rápida pelo centro da cidade, registramos grande movimentação nas ruas. Sobre a situação da dona Lúcia Fátima de Barros, que a gente mostrou na reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza informou apenas que a transferência dos pacientes de uma unidade básica de saúde para um leito de UTI depende do quadro clínico de cada um. A gente viu a homenagem a profissionais de saúde em Fortaleza. Já em Maceió, jangadeiros prestaram uma homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. As velas brancas com fitas pretas lembram os 18 mil mortos pelo novo coronavírus aqui no país. Os jangadeiros fizeram um apelo para que as pessoas fiquem em casa. Em tempos normais, as jangadas levam os turistas até as piscinas naturais que ficam a 1 quilômetro da praia, mas as viagens estão suspensas desde março. Vamos para Salvador. A Prefeitura de Salvador apertou as medidas restritivas em 3 regiões onde houve um aumento dos novos casos de Covid-19. E a repórter Camila Marinho tem as informações para a gente. Camila, boa tarde para você. Oi, Maju, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. A Prefeitura de Salvador vem adotando essas medidas mais pontuais, restritivas e rígidas, que valem a partir de hoje em 3 bairros da capital baiana, porque acredita que elas são mais eficazes no controle da pandemia. O principal motivo é que, embora a taxa de ocupação aqui na capital baiana esteja caindo, hoje está em torno de 5,7%, nos bairros mais populosos, os números vêm crescendo muito. E um deles, o aumento, foi de 600% no último mês. É
um sinal de alerta, porque Salvador está com 85% dos leitos de UTI ocupados e há uma previsão de colapso já a partir de amanhã, segundo a Prefeitura. A expectativa é que essas medidas mais duras reduzam ainda mais as taxas. Um desses bairros que teve a rotina alterada hoje é aqui o bairro do Bonfim. Por aqui está proibido qualquer tipo de comércio, inclusive do mercado informal. Para compensar, esses ambulantes vão receber cestas básicas. Aqui também está havendo higienização das ruas, apoio aos moradores de rua e testes rápidos. Só na manhã de hoje foram 151 testes rápidos em 3 bairros. E destes, 27 deram positivo, 13 deles somente aqui no bairro do Bonfim. E a partir de sexta-feira, essas medidas passam a valer também em outros 2 bairros aqui de Salvador. Maju. Obrigada, Camila, pelas informações. No Rio de Janeiro, a Fiocruz está inaugurando um hospital de alta complexidade para doenças infecciosas, mas que neste momento vai atender os pacientes graves de Covid-19. Quando estiver todo equipado, ele vai ter quase 200 leitos. Isso é um alívio, né, nesse momento em que quase 1.000 leitos já existentes em hospitais públicos estão bloqueados, ou seja, não estão podendo receber pacientes. A falta de equipes para cuidar dos pacientes é o principal motivo para centenas de leitos vazios. Levantamento da Defensoria Pública do Rio mostra que 929 leitos estão impedidos em 23 hospitais das redes estadual e municipal. Estamos precisando, já que os hospitais de campanha, por inúmeros problemas que estão sendo hoje divulgados, não estão entrando em efetiva operação, temos que otimizar o máximo possível o que nós já possuímos na nossa rede. Dos 1.300 leitos em hospitais de campanha do governo do estado do Rio, apenas 200 ficaram prontos e estão funcionando. Já são mais de 600 pessoas na fila por uma vaga de internação. Há 2 meses começou a nascer uma resposta da Fundação Oswaldo Cruz para esta falta de vagas. A obra correu no ritmo dos hospitais de campanha, mas o resultado é um centro de alta complexidade para doenças infecciosas, feito para continuar funcionando depois da pandemia. Tem 195 quartos individuais, equipamentos modernos para exames e um sistema de pressão que evita a contaminação. Em todos os quartos, um tubo suga-ar que passa por filtros e depois é eliminado com segurança pelas chaminés no teto do hospital. Além dos recursos do governo federal, o hospital contou com grande ajuda de doações. Uma campanha já arrecadou mais de 89 milhões de reais para várias ações da Fiocruz contra a Covid-19. Quase 1/3 deste valor veio de uma iniciativa do Ministério Público Federal, que destinou para a Fiocruz os valores de multas pagas em processos contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. Outras 42 instituições e empresas também doaram. A Fiocruz, que luta contra epidemias há 120 anos, pretende levar as experiências com os pacientes para as pesquisas. Nós fazemos aqui pesquisa clínica que envolve avaliar o paciente durante a sua assistência e estudar questões relacionadas à obesidade, à idade, ao diabetes, como isso impacta na doença e se apresenta na população brasileira, inclusive nos aspectos genéticos da população brasileira. A meta da direção do hospital é ter 120 quartos equipados como este aqui. Mas a Fiocruz também está tendo dificuldade para comprar os aparelhos. Por isso, a previsão para esta primeira semana de funcionamento é de receber no máximo 30 pacientes. A ocupação dos leitos se aproxima deste limite. Em 24 horas de funcionamento, o hospital já recebeu 18 pacientes. A gente tem condições, né, de fazer essa operação segura e sustentável, mas a gente precisa trabalhar com horizontes e quando você precisa de reposição, de fato você esbarra, né, na dificuldade do fornecimento de alguns insumos, todo o mercado sofrendo junto com isso, né? A repórter Mônica Sanches mostrou, né, que além dos recursos do governo federal, o hospital contou com um grande número de doações. Pois bem, a lista dos doadores do novo hospital da Fiocruz está lá na página do Jornal Hoje, na internet.
Agora eu preciso fazer aqui uma correção. Ontem a gente mostrou que o Piauí inaugurou o primeiro hospital de campanha. Pois bem, na informação lá por escrito, que aparece na base do seu vídeo, a gente disse que o governo do estado que foi o responsável pela obra. Na verdade, o hospital de campanha Padre Pedro Bausi foi inaugurado pela prefeitura da capital, Teresina. Então a gente pede desculpas por esse erro. E a primeira fase de uma pesquisa do governo do Espírito Santo apontou que o número de contaminados no estado é 30 vezes maior do que sugerem os dados oficiais. E mostrou também que mais da metade das pessoas testadas não teve sintomas graves. Quase 6 mil moradores da região metropolitana e do interior do Espírito Santo receberam a visita dos profissionais de saúde. E em casa fizeram um teste para saber se já tiveram coronavírus. A intenção do governo é fazer um levantamento estatístico, saber quantas pessoas no estado foram contaminadas. Ao todo, o estudo terá 4 fases. Na primeira, foram 3 dias de testes. E o resultado saiu nesta semana. De todas as pessoas testadas, 2% delas estavam com coronavírus. O governo do estado se baseou em uma metodologia do IBGE para entender como está a situação em todo o Espírito Santo. O resultado dessa primeira fase indica o que já era esperado. O número de pessoas que tiveram contato com o vírus é bem maior do que registram os dados oficiais de casos confirmados em laboratório. A pesquisa indica que 84 mil pessoas foram contaminadas no estado. Pelos dados oficiais, não chega a 8 mil o número de casos. O estudo também revelou que mais de 60% das pessoas que foram testadas em casa não tiveram sintomas graves da doença. Aí é que mora o perigo, porque quando você tem pessoas que estão contagiadas com o vírus e não tem nenhum sintoma, essa pessoa muitas vezes não tem o cuidado necessário. A gente tem que ter cautela, porque nós podemos ser um agente transmissor, um vetor, do vírus, mesmo sem saber. Ainda que os números da pesquisa sejam 10 vezes maiores que os oficiais e apenas 2% da população esteja contaminada, a situação gera preocupação das autoridades. Nós ainda temos uma população muito grande sujeita ao adoecimento. Não quer dizer que todos irão adoecer, mas o potencial de adoecimento ainda é muito grande entre nós. Nas próximas semanas, os agentes vão fazer mais testes nas casas e comparar com os dados dessa primeira etapa, para saber como a doença está avançando. Já se sabe que nos bairros de periferia é onde há o maior crescimento no número de casos. Atualmente, 78% dos leitos de UTI nos hospitais do Espírito Santo estão ocupados. Eu acho que as pessoas não estão tendo consciência do que está acontecendo. Eles acham que está tudo sendo tudo na brincadeira, né? E acho que não vai acontecer com eles. A Prefeitura de Porto Alegre liberou com restrições o funcionamento de bares, restaurantes, shoppings e museus. O decreto limita a lotação desses locais em até 50% e com 2 metros de distanciamento. E os funcionários que utilizam o transporte público para trabalhar devem receber máscaras. Missas e cultos também podem ser realizados com um limite máximo de 30 pessoas. Porto Alegre tem 603 casos confirmados e 25 mortes pelo novo coronavírus. E atendendo a um pedido do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde divulgou hoje um protocolo orientando o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. A pressão pela adoção do uso da cloroquina já provocou a saída de 2 ministros da Saúde. O Ministério hoje ainda está sem titular. O protocolo assinado pelo ministro interino, Eduardo Pazuello, define diferentes doses do medicamento de acordo com o estado dos pacientes e não tem assinaturas de responsáveis técnicos. A decisão do governo foi criticada por médicos e especialistas que não concordam com o uso da cloroquina sem a comprovação científica. O novo protocolo sobre o uso da cloroquina é um pedido pessoal do presidente da República. Ele próprio revelou o desejo na semana passada. Vou conversar hoje com a saúde. Não é o meu entendimento, que eu não sou médico, tá? Mas o entendimento de muitos médicos do Brasil e outras entidades de outros países entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início, apesar de saberem que não tem uma confirmação científica da sua eficácia. O então ministro da Saúde, Nelson Teich, que havia postado numa rede social um alerta sobre os riscos da cloroquina, não aceitou o pedido do presidente.
A decisão lhe custou o cargo, que ocupava menos de um mês. Taixe deixou o governo na sexta passada. No lugar dele, a missão de aprovar o uso da cloroquina foi repassada ao general Eduardo Pazuello, que assumiu o Ministério da Saúde de forma interina. O general atendeu ao pedido de Bolsonaro. Hoje, ele foi elogiado pelo presidente, que sinalizou que Pazuello pode seguir como titular da pasta. Não, ele vai ficar por muito tempo esse que está lá. Não vão mudar, não. Ele é um bom gestor e vai ter uma equipe boa de médicos abaixo dele. No dia 27 de março, o Ministério da Saúde emitiu essa nota técnica autorizando o uso da cloroquina apenas para pacientes graves. O texto dizia que essa medida poderá ser modificada a qualquer momento, a depender de novas evidências científicas. O documento estava assinado pela diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica e pelo então secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério, Denizar Viana. Hoje, o Ministério mudou o entendimento mesmo sem qualquer estudo indicando a eficácia da cloroquina e divulgou um novo protocolo sem assinaturas de responsáveis técnicos. Logo no início do novo protocolo, o documento cita que não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para a Covid-19 e que não existe até o momento outro tratamento eficaz disponível. No protocolo estão definidas as dosagens específicas de cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina que podem ser prescritas aos pacientes. Elas variam conforme a gravidade dos sintomas. O próprio Ministério da Saúde afirma ainda que, apesar dos testes em laboratórios, ainda não há meta-análises de ensaios clínicos multicêntricos, controlados, cegos e randomizados que comprovem o benefício inequívoco dessas medicações para o tratamento da Covid-19. Assim, fica a critério do médico a prescrição, sendo necessária também a vontade declarada do paciente. Antes de tomar os remédios, o paciente ou o responsável deve assinar um termo de ciência e consentimento, atestando que fui devidamente informado, em linguagem clara e objetiva pelo médico, de que as avaliações médicas ou laboratoriais revelaram a possibilidade ou comprovação de diagnóstico Covid-19 causada pelo coronavírus. E com base neste diagnóstico, me foi orientado o seguinte tratamento ou procedimento: cloroquina ou hidroxicloroquina. Ao assinar o documento, o paciente reconhece que os medicamentos podem causar efeitos colaterais, como a redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e arritmias e alterações visuais por danos na retina, e que os efeitos colaterais podem levar à disfunção grave de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade temporária ou permanente e até ao óbito, que, por livre iniciativa, aceita correr os riscos supramencionados e dá permissão ou autorização voluntária para que os medicamentos sejam utilizados da forma como foi exposto. A pressão para que o Ministério da Saúde alinhe o discurso com o desejo do presidente da República gerou uma dança das cadeiras. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Ministério, Antônio Carlos de Carvalho, pediu demissão do cargo. A área dele é responsável por elaborar os protocolos sobre o uso de medicamentos. O impasse sobre a adoção da cloroquina na rede pública de saúde levou à troca de 2 ministros em plena pandemia. Antes de Nelson Taixe, o então ministro Luiz Henrique Mandetta também se opôs publicamente ao presidente Jair Bolsonaro. O protocolo do Ministério da Saúde é voltado para os profissionais da rede pública. Ele endossa o posicionamento já firmado pelo Conselho Federal de Medicina, no fim de abril, que também liberou os médicos para prescreverem a cloroquina a partir de casos leves da Covid-19. Para esta infectologista, o uso de um medicamento sem eficácia comprovada pode agravar ainda mais a situação dos pacientes. Por que você vai expor 90% da população a esse fármaco se a maioria vai evoluir de forma favorável? E os efeitos da hidroxicloroquina podem ser pior que os efeitos associados ao dano viral. Então, eu vou submeter a população a um fármaco que pode levar a arritmia, que pode levar a complicações cardíacas e até a óbito, para testar sem necessidade? PhD em microbiologia e fundadora do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak contesta o novo protocolo. Segundo ela, a indicação da cloroquina por vontade política é um erro e ignora o resultado negativo dos principais estudos realizados até agora sobre essa substância.
Nos animais, a hidroxicloroquina foi testada em combinação ou não com azitromicina em todas as fases possíveis da doença. Uso profilático, uso precoce, uso intermediário e uso em casos graves. Em nenhuma fase a hidroxicloroquina com ou sem azitromicina, funcionou nos animais. Não conseguiu diminuir a carga viral dos animais e não conseguiu diminuir os sintomas da doença. Esses trabalhos, mais os trabalhos publicados nas melhores revistas médicas do mundo, mais as notas emitidas pela Sociedade Brasileira de Infectologia e pela Sociedade Brasileira de Imunologia, deveriam ser mais do que suficientes para embasar cientificamente o Ministério da Saúde a não adotar esses medicamentos. Sobre a falta de assinatura no documento da cloroquina, o Ministério da Saúde informou que, por ser uma publicação com orientações de várias áreas do Ministério, não há necessidade de assinatura. O diretor executivo do Programa de Emergência da Organização Mundial da Saúde disse agora há pouco que ainda não há indicação de que a hidroxicloroquina e a cloroquina sejam efetivas no combate à Covid-19. Ele também chamou atenção para os possíveis efeitos colaterais desses medicamentos. Então, a gente fala sobre esse assunto agora com o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que acompanhou a entrevista coletiva da OMS. Rodrigo, o que mais disse o diretor executivo? Boa tarde para você. Oi, Maju, boa tarde para você, todo mundo aí no Brasil. Esses dois medicamentos têm em comum o uso da substância cloroquina, né? E aí, agora há pouco, nessa entrevista coletiva, perguntado sobre a decisão do governo brasileiro de liberar a cloroquina no Sistema Único de Saúde, o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, primeiro ponderou que toda nação soberana pode aconselhar seus cidadãos sobre o uso de qualquer medicamento, particularmente os países que têm agências reguladoras. Mas lembrou que não há comprovação científica sobre a eficácia da cloroquina contra o coronavírus. Mais do que isso, que autoridades de saúde já alertaram sobre efeitos colaterais da cloroquina. Por isso, a OMS lembra que o remédio só deve ser usado em estudos clínicos e que os governos, em geral, têm restringido o uso da cloroquina contra a Covid-19. Perguntado sobre quando seria feita uma avaliação da maneira como a OMS respondeu à pandemia, Mike Ryan disse que, no momento, acha mais importante fazer o trabalho emergencial de controle e combate à doença para salvar vidas. E que quando chegar a hora certa, essa avaliação vai ser feita. É que a OMS recebeu duras críticas de Donald Trump, por exemplo, sobre como vem respondendo à pandemia. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, nessa mesma entrevista, disse que o número de novos infectados pelo coronavírus nunca foi tão alto como nas últimas 24 horas. 106 mil casos, Maju. A Organização Mundial da Saúde está agora especialmente preocupada com a situação nos países mais pobres. Os mais vulneráveis, né, Rodrigo Carvalho? Obrigada pelas informações. Olha, aqui no Brasil, uma nota divulgada por médicos e 8 instituições de saúde critica o uso da cloroquina. O documento diz o seguinte, abre aspas, as conclusões dos estudos internacionais com previsão de divulgação para algumas semanas são as únicas garantias de oferta de tratamentos seguros e eficazes a pacientes com Covid-19 e que qualquer tentativa de substituir os resultados dessas pesquisas por análises de estudos observacionais, é uma falsa solução que pode acarretar elevados riscos, incluindo morte por efeitos colaterais conhecidos e previsíveis. A nota continua. Em uma situação de emergência global de saúde pública, como a pandemia, cabe ao poder público garantir o bem-estar da população de forma responsável e embasada em conhecimento produzido pela ciência, e não a submeter ao risco adicional de um tratamento sem garantias de segurança e eficácia sob a chancela de uma política nacional de saúde. Fecha aspas. A nota é assinada por instituições como a Academia Nacional de Medicina, o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. E ontem, no dia em que o Brasil atingiu pela primeira vez a marca de 1.000 mortes em 24 horas, o presidente Bolsonaro voltou a defender a cloroquina. Numa entrevista nas redes sociais, o presidente adiantou que o ministro interino iria baixar um protocolo sobre esse assunto e também fez uma piada. Toma quem quiser não toma.
Quem for de direita, toma cloroquina. Quem for de esquerda, toma tubaína. Agora... Também nessa terça-feira, nesse dia em que mais de 1.000 brasileiros morreram em 24 horas, o ex-presidente Lula causou espanto ao dizer que ainda bem que a natureza criou o monstro do coronavírus. Isso foi numa entrevista ao site da revista Carta Capital, ao criticar aqueles que defendem a diminuição do Estado e as privatizações. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. E ainda hoje, a atriz Regina Duarte deixa a Secretaria Especial da Cultura. E um dia depois do Senado aprovar o adiamento do Enem, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, recua e sugere atrasar as provas de 30 a 60 dias. E a seguir, a ONU alerta: o índice que mede a qualidade de vida no mundo deve cair pela primeira vez em 30 anos. E os Estados Unidos adotam uma política de imigração ainda mais rígida. É já já. As máscaras caseiras podem ser feitas de tecido como algodão, tricoline ou TNT. Basta dobrar o pano 2 vezes, colocar 2 elásticos, um de cada lado, em seguida dobrar as pontas e puxar os elásticos. A máscara está pronta. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. E não basta usar, tem que saber como usar, né? O Índice de Desenvolvimento Humano Global deve retroceder este ano e vai ser a primeira vez que isso acontece. Esse alerta foi feito pela ONU, que criou o IDH, como é chamado, há 30 anos, para medir a qualidade de vida pelo mundo. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente lá em Nova York, a Sandra Coutinho. Sandra, boa tarde. O documento diz também, né, que mais da metade das crianças em todo o mundo não está recebendo educação, está fora da escola, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Isso mesmo, o Índice de Desenvolvimento Humano avalia o acesso à educação, à saúde e à moradia. Como a pandemia atingiu essas 3 áreas de uma vez só, será a primeira vez desde que foi criado em 1990 que o índice terá uma piora. Nem a crise econômica de 2008 teve um impacto tão negativo nas condições de vida da população. Com as escolas fechadas, 60% das crianças em idade escolar estão sem estudar, porque não têm acesso à internet. Por isso, claro, não podem acompanhar as aulas online. Como sempre, as regiões mais pobres são as que mais sofrem. Em alguns países, 86% das crianças estão sem estudar. A ONU alerta que a desigualdade econômica pode piorar com a pandemia e faz um apelo para que os países façam investimentos para ampliar o acesso à internet para todos. Aqui nos Estados Unidos, a semana é de reabertura da economia. Os 50 estados retomam as atividades gradualmente. As regras de reabertura são diferentes para cada estado. No Michigan, este empresário diz que já perdeu as vendas da Páscoa e do Dia das Mães durante o fechamento do estado e agora quer recuperar o faturamento. Teremos uma pessoa em cada porta para limitar a entrada dos clientes, mas espero que façam fila lá fora. O dono do restaurante diz que dá até um friozinho na barriga. Parece que estamos abrindo pela primeira vez. As mesas foram afastadas e todos os funcionários passarão a usar máscaras e luvas. No Texas, os bares dão os últimos retoques para reabrir na sexta-feira. No balcão, as novas armas para manter os clientes seguros. As creches do estado, que antes só aceitavam filhos de trabalhadores essenciais, agora vão reabrir para todos, mas a higiene será redobrada e nada de compartilhar brinquedos ou lanche.
Este shopping na Flórida já está preparado para as novas regras de distanciamento. Marcas no chão orientam a circulação dos clientes e o afastamento nas filas. Nos cartazes, orientações como o uso de máscaras. Em San Diego, teve fila na porta para esperar a reabertura do cassino. Apesar de reduzir o número de clientes, ainda é permitido fumar do lado de dentro. Mas a cliente se sente segura. Acho que não reabririam sem a certeza de que clientes e funcionários estariam seguros. Em São Francisco, a prefeitura abriu mais uma área para que os sem-teto possam acampar em segurança, mantendo o distanciamento social. As barracas precisam ficar 2 metros afastadas. Novas áreas serão abertas em breve, porque o número de pessoas sem moradia não para de crescer. Tem a questão do sem-teto, tem também a questão dos imigrantes, né, Sandra Coutinho? Outra questão aí que você traz dos Estados Unidos é essa radicalização na política de imigração do presidente Donald Trump depois da pandemia, que começou, inclusive, deportar crianças desacompanhadas. Fala mais sobre isso pra gente, Sandra. Pois é, Maju, desde o início da pandemia, os Estados Unidos deportaram sumariamente 915 crianças e adolescentes, alguns deles sozinhos e sem o conhecimento dos pais. É uma mudança radical depois de décadas em que os menores desacompanhados que chegavam ilegalmente tinham direito a abrigo, escola e assistência médica enquanto esperavam o processo de asilo. O presidente Donald Trump usou uma lei de 1944 que determina o fechamento das fronteiras para impedir a entrada de imigrantes que possam trazer uma doença perigosa para os Estados Unidos. Mas o governo, na verdade, está aproveitando para deportar também crianças que já estavam no país para seus países de origem. Ontem, a Casa Branca anunciou que as fronteiras terrestres vão permanecer fechadas por tempo indeterminado. Maju. 915 crianças e adolescentes deportados nos Estados Unidos desde o início da pandemia. Muito obrigada pelas informações, Sandra. E essa semana a gente viu aqui no Jornal Hoje que a Alemanha e a França deram um exemplo de solidariedade ao lançar uma proposta de um fundo de 500 bilhões de euros para ajudar a economia dos países europeus mais atingidos pela pandemia, como a Itália. Mas 4 países são contra essa ajuda e prometem barrar o plano. Não bastou convencer a Alemanha. O caminho para salvar a economia dos países do bloco mais atingidos pela pandemia é complexo. O presidente da França, Emmanuel Macron, tinha conseguido vencer a resistência da primeira-ministra Angela Merkel para ajudar os países sem que isso pesasse sobre a dívida de cada um deles. Mas 4 nações da União Europeia, contrárias à proposta franco-alemã, vão apresentar um plano alternativo. Áustria, Holanda, Dinamarca e Suécia, sempre as mesmas que tiram o entusiasmo dos países do sul da Europa, querem que a ajuda seja feita como um empréstimo e não a fundo perdido. Não aceitam a criação de um débito comum. Isso significa que a dívida dos países que seriam ajudados iria crescer. O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, anunciou a um jornal austríaco que quer hipotecas como garantias e não dar contribuições. Estamos convencidos de que a recuperação da economia europeia é possível sem tornar a dívida comum. Ele também disse que ficou impressionado com a proposta de Merkel e Macron, mas que a decisão deve ser tomada por todos os Estados-membros da União Europeia. O pacto Macron e Merkel nasceu dos insistentes pedidos do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, que chegou até a escrever uma carta ao povo alemão. A Itália, como o primeiro país europeu mais atingido pela pandemia e com a maior dívida do bloco depois da Grécia, queria muito esse acordo. O presidente da França, que também precisa de ajuda financeira, o levou adiante. Agora é esperar que a Alemanha de Angela Merkel tenha forças para convencer os 4 países contrários. Enquanto isso, na Itália, o fim da parte mais dura do isolamento levou muita gente às ruas. A taxa de novos casos positivos dobrou e o número de mortos também aumentou. Alguns prefeitos da Lombardia e do Piemonte já ameaçam um novo bloqueio.
Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez pediu ao parlamento uma prorrogação de 2 semanas do estado de emergência, já prorrogado 4 vezes. Sánchez argumentou que o motivo é para salvar vidas. Pretende prorrogar unicamente para salvar vidas. Um superciclone atingiu hoje o litoral da Índia e de Bangladesh. As autoridades dizem que ainda é muito cedo para avaliar os estragos. O ciclone Amphan tocou o solo com rajadas de vento de até 185 km por hora, segundo o diretor-geral de meteorologia da Índia. Ele disse ainda que o mar pode inundar áreas a até 15 quilômetros da costa. O ciclone tem força equivalente a um furacão de categoria 3. Ontem era comparado a um de categoria 5, a mais alta. 2.600.000 pessoas foram retiradas da rota do ciclone e estão lotando os abrigos de emergência. Não há distanciamento social nessas condições e, por isso, o medo da disseminação do novo coronavírus é constante. A Índia registrou mais de 5.200 casos nas últimas 24 horas, o maior aumento num único dia. O pico foi atingido no momento em que o país começa a relaxar algumas medidas do bloqueio total, considerado o maior do mundo, com 1.300.000 pessoas. Singapura anunciou hoje que vai começar a receber passageiros a partir do dia 2 de junho. O país é um importante centro de conexão aérea na Ásia e, desde março, fechou o aeroporto Changi. Atualmente, passageiros só podem pousar lá em voos de repatriação organizados por governos. Singapura, que já foi considerado um exemplo no combate ao novo coronavírus, registrou quase 30.000 casos, um dos números mais altos na Ásia. Os focos da doença são principalmente os dormitórios lotados de trabalhadores estrangeiros. E ainda hoje, a saída da atriz Regina Duarte da Secretaria Especial da Cultura e o recuo do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Agora ele sugere atrasar as provas do Enem. E a seguir, a investigação sobre a suposta tentativa de interferência política do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. É já já. A máscara é de uso individual, não deve ser dividida com ninguém, nem com filho, irmão, pai ou mãe. Cada um tem que ter até mais de uma. Deve ser trocada a cada 4 horas. Mas se depois desse período a máscara continuar seca e você não tiver uma reserva, é melhor continuar com a máscara. Agora, se a máscara ficar úmida, deve ser trocada imediatamente. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. O empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro, está prestando depoimento agora no inquérito aberto pela Polícia Federal do Rio para apurar o vazamento da Operação Furna da Onça. Ao vivo, quem tem os detalhes para a gente é o repórter Danilo Vieira. Danilo, boa tarde para você. Boa tarde para você, Maju. Paulo Marinho, o empresário Paulo Marinho, chegou aqui à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro por volta de 1h40 da tarde. Ele chegou acompanhado por alguns agentes da Polícia Federal. A princípio não quis, preferiu não conversar com a imprensa, mas disse que depois do depoimento responderia algumas perguntas. Esse depoimento foi marcado para começar às 2 da tarde, portanto, então, já deve estar acontecendo. A gente lembra que o motivo desse depoimento é que no último fim de semana, o jornal Folha de São Paulo publicou uma entrevista em que o empresário conta que Flávio Bolsonaro teria recebido informações vazadas por um delegado da Polícia Federal sobre a Operação Furna da Onça, que investiga o esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj. Paulo Marinho foi um dos principais apoiadores da campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018. A casa dele, inclusive, era usada para as gravações de campanha e também reuniões. O empresário disse que no dia 13 de dezembro de 2018 recebeu Flávio Bolsonaro em casa. Segundo o relato de Paulo Marinho, Flávio contou que havia sido informado sobre uma investigação que poderia atingir diretamente o gabinete dele, Flávio, na Alerj. Depois de receber a informação vazada por um delegado da PF, Flávio e o então deputado Jair Bolsonaro demitiram 2 assessores que trabalhavam nos seus gabinetes e apareciam no relatório do COAF.
que apontava transações bancárias suspeitas. Na época da Operação Fornada Onça, em novembro de 2018, já havia suspeitas de vazamento de informação. A PF, inclusive, chegou a abrir um inquérito e todos os delegados que participaram da operação foram ouvidos pela Corregedoria, mas o autor do vazamento não foi identificado. A Polícia Federal agora abriu uma nova investigação sobre o caso e o procurador do Núcleo de Controle da Atividade Policial do Ministério Público Federal, Eduardo Benones, também acompanha o depoimento de Paulo Marinho. Maju. Muito obrigada pelas informações, Danilo Vieira. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro, dos republicanos, disse que Paulo Marinho tem interesse em prejudicá-lo por ser seu suplente no Senado e questionou Paulo por ter feito a denúncia quase 2 anos depois. Disse ainda que as histórias não passam de invenção de alguém desesperado e sem votos. 2 delegados prestaram depoimento ontem naquele inquérito que investiga se houve interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Carlos Henrique Oliveira, o atual número 2 da PF, pediu para esclarecer informações. Disse que foi convidado para ser o número 2 da corporação por Alexandre Ramagem e não por Rolando de Souza, desmentindo assim as afirmações feitas por Bolsonaro e por Ramagem. Esse novo depoimento reforça o interesse do presidente Bolsonaro na Polícia Federal do Rio de Janeiro e também a relação de proximidade do presidente Bolsonaro com o diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem. Já o delegado Cláudio Gomes, que chefiou a área de inteligência da PF, disse que nunca recebeu reclamações sobre os relatórios preparados por ele a pedido da ABIN. Nomeado diretor executivo da PF, o cargo número 2 na hierarquia, foi o próprio delegado Carlos Henrique Oliveira que pediu para ser ouvido novamente. Ele comandou a Superintendência do Rio até a semana passada, posto que está no centro das investigações sobre interferência na PF. No primeiro depoimento, na semana passada, Carlos Henrique disse que não tinha sido procurado para assumir o cargo de diretor executivo por ninguém sondado para ser o diretor-geral. Agora mudou de versão e acrescentou que, na realidade, gostaria de esclarecer que foi procurado no dia 27 de abril do corrente ano pelo delegado Alexandre Ramagem, que perguntou para ele se aceitaria ser diretor executivo da Polícia Federal durante sua gestão. Carlos Henrique informou que aceitaria, que recebeu tal convite no dia 27 de abril de 2020 e respondeu afirmativamente na manhã do dia 28. O diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, amigo da família do presidente Jair Bolsonaro, foi indicado em abril pelo presidente para a direção-geral da Polícia Federal, mas não assumiu. Teve o nome vetado por decisão do Supremo Tribunal Federal. O depoimento de Carlos Henrique desmente o que Alexandre Ramagem disse para a Polícia Federal. Quando foi ouvido pelos delegados na semana passada, Ramagem disse que não teve qualquer influência na nomeação de Carlos Henrique como diretor executivo pelo atual diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza. Uma semana depois do convite de Ramagem, o nome de Carlos Henrique foi confirmado na diretoria executiva, já na gestão de Rolando Alexandre de Souza, atual diretor-geral da PF e que era subordinado de Ramagem na ABIN. No novo depoimento, Carlos Henrique também desmente Bolsonaro. No início do mês, o presidente disse que o convite tinha partido do novo diretor-geral, Rolando Alexandre de Souza. E aí eu estou trocando ele? Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal? Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. O delegado Carlos Henrique acrescentou ainda outra informação que não tinha dado no primeiro depoimento. Ele narrou que se reuniu no ano passado com Bolsonaro, em Brasília, a convite de Ramagem. A informação já estava no depoimento de Alexandre Ramagem. Desta vez, Carlos Henrique informou que no segundo semestre de 2019 estava em Brasília e foi convidado por Ramagem a se encontrar com o presidente. Carlos Henrique foi questionado se o presidente Jair Bolsonaro sabia que ele havia sido indicado para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E respondeu que o presidente não disse isso diretamente, mas que isso já era um dado público à época. Carlos Henrique contou que o presidente não perguntou de investigações em curso no Rio e que ninguém esclareceu o motivo do convite para a reunião com Bolsonaro. O delegado afirmou que não tem conhecimento de algum outro superintendente que tenha sido convidado por Ramagem para, igualmente, participar de uma reunião com o presidente da República. Questionado se sabia se algum policial federal na Superintendência do Rio
era próximo da família Bolsonaro, respondeu que se recorda do delegado Márcio Derene, o qual, segundo tem conhecimento, não participou da Operação Furna da Onça. No fim de semana, o empresário Paulo Marinho disse ao jornal Folha de São Paulo que informações sobre essa operação foram vazadas de dentro da PF ao senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, em 2018. O Ministério Público Federal abriu inquérito para investigar essa denúncia. Carlos Henrique disse que a proximidade conhecida pelo depoente seria entre o delegado Márcio Derene e os filhos do presidente, não sabendo precisar exatamente qual dos filhos. Em 2008, Derene recebeu a maior homenagem da Assembleia Legislativa do Rio, a medalha Tiradentes. A honraria foi concedida a pedido dos então deputados estaduais, Flávio Bolsonaro e José Nader. Carlos Henrique também foi questionado se no encontro o presidente falou sobre relatórios de inteligência da Polícia Federal. Carlos Eduardo disse que não e afirma ainda que Jair Bolsonaro não fez comentários sobre a produtividade da Superintendência do Rio. O delegado Cláudio Gomes, que comandava a divisão de inteligência da PF, também foi ouvido ontem. Ele explicou que a maioria dos relatórios de inteligência é dirigida à própria Polícia Federal e que nunca houve entrega direta de documentos da Diretoria de Inteligência ao presidente da República durante sua gestão como diretor. Disse ainda que todas as demandas apresentadas pela ABIN foram cumpridas, sempre dentro dos prazos estipulados, e que nunca recebeu queixas do presidente sobre os relatórios de inteligência. Cláudio Gomes disse que o número de documentos produzidos pelo Sistema de Inteligência da Polícia Federal em 2019 foi superior aos anos anteriores. A declaração desmente a reclamação que Bolsonaro disse ter feito na reunião ministerial do dia 22 de abril. E novos depoimentos estão marcados para hoje à tarde. A Camila Bonfim, ao vivo agora lá de Brasília, tem as informações para a gente. Camila, boa tarde para você. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. São 2 delegados da Polícia Federal de Minas Gerais. Um é o superintendente da PF no estado, Cairo Costa Duarte, e o outro é o delegado Rodrigo Moraes, que preside aquela investigação sobre a facada em Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial em 2018. O presidente já fez várias críticas a essa investigação, inclusive ao fato de que até agora os elementos da Polícia Federal indicam que Adélio Bispo, autor da facada, agiu sozinho. E aí, Maju, depois dos depoimentos de hoje, termina essa primeira leva de depoimentos que já foi autorizada pelo ministro Celso de Mello, mas outros ainda poderão vir nessa investigação. E falando sobre o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, todos os olhos e atenções aqui em Brasília estão voltados para o gabinete dele, para saber se ele vai decidir liberar na íntegra ou não aquele vídeo da reunião do dia 22 de abril, reunião ministerial no Palácio do Planalto. A perícia desse vídeo já foi concluída, mas o teor segue em sigilo e o ministro também já assistiu ao vídeo, que eram 2 pré-requisitos para ele tomar a decisão. A informação oficial é que essa decisão sai até sexta-feira, Maju. Pois é, até sexta-feira a gente aguarda então essa decisão. Obrigada pelas informações, Camila Bonfim. A seguir, a saída da atriz Regina Duarte da Secretaria Especial da Cultura. O recuo do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que passou a sugerir o adiamento das provas do Enem. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. É já já. 2 meses e 15 dias depois da última posse, a Secretaria Especial da Cultura está de novo sem um titular. Regina Duarte deixou hoje o cargo que assumiu em 4 de março, prometendo pacificar o setor cultural. Nem estava na agenda, mas o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro hoje foi com Regina Duarte. Eles tomaram café da manhã acompanhados da deputada Carla Zambelli, do PSL. A conversa serviu para acertar uma saída honrosa para a secretária especial de Cultura. A substituição de Regina já era dada como certa há muito tempo. A saída dela do cargo foi confirmada neste vídeo, em que Regina e Bolsonaro buscam mostrar que não houve fritura da secretária. Olha, pessoal, eu vim aqui
perguntar pro presidente se ele está realmente me fritando. Está me fritando, presidente? Jamais vai fritar você. Em seguida, Regina diz que continua no governo e que ganhou um presente. Deixa eu contar, eu aqui acabo de ganhar um presente que é o sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer Cinemateca. Você vai ser feliz e produzir muito mais. Também pela rede social, Bolsonaro escreveu que Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o governo e a cultura brasileira, assumirá em alguns dias a Cinemateca em São Paulo. O presidente escreveu também que nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias. Regina foi nomeada em março. É a 4ª titular da pasta da cultura no governo Bolsonaro. Ela assumiu no lugar de Roberto Alvim, que caiu depois de citar frases semelhantes às do nazista Joseph Goebbels. Regina foi escolhida por ser um rosto conhecido que poderia pacificar os atritos na cultura. E ela até chegou a apresentar um projeto ao presidente no início do mês. Mas o fato é que não houve nenhuma proposta de peso para o setor, especialmente neste momento de pandemia em que a classe artística enfrenta dificuldades. E desde que assumiu, Regina Duarte vem sendo desautorizada com nomeações e renomeações sem o conhecimento dela. A última foi na presidência da Funarte. Dante Mantovani, exonerado no mesmo dia em que ela assumiu a secretaria, foi renomeado pela Casa Civil no início do mês e voltou a perder o cargo no mesmo dia. Isso deixou Regina tão perplexa que ela chegou a desabafar com a sua assessora. Acho que estão me dispensando. Depois de um almoço com o presidente Bolsonaro, a saída da atriz do cargo foi apenas postergada. A ala ideológica do governo, que vinha pressionando pela exoneração de Regina, já estava defendendo o nome do ator Mário Frias nas redes sociais. Ontem, Bolsonaro teve uma agenda com o ator. Bolsonaro recebeu Mário e os presidentes do Vasco e do Flamengo num almoço. A saída dela já repercute no Congresso. O deputado Marcelo Caleiro, do Cidadania, que foi ministro da Cultura no governo de Michel Temer, disse que essa nova mudança reflete falta de compromisso de Bolsonaro com a cultura. A saída da Regina Duarte do governo reflete a total falta de compromisso do Bolsonaro com esse setor, que é importante não apenas do ponto de vista da nossa memória histórica, mas também do ponto de vista econômico, porque gera emprego e gera renda. A gente tem que lembrar que já são 4 gestores que passaram por essa pasta no governo Bolsonaro e, infelizmente, a Regina não deixa qualquer tipo de legado. Em uma rede social, Regina Duarte disse que nos próximos dias vai publicar vídeos falando dos projetos e realizações que ela fez como secretária especial da Cultura e que nesses vídeos faz questão de mostrar as metas e o legado deixado por ela e sua equipe. Começou a ser paga hoje a 2ª parcela do auxílio de R$ 600 para os inscritos no Cadastro Único e os informais que se cadastraram pelo aplicativo. Também começaram a receber hoje os beneficiários do Bolsa Família, com o final 3 do número de inscrição social. São 8,3 milhões de pessoas que recebem o pagamento hoje. Quase 6 milhões são os informais que se cadastraram pelo aplicativo da Caixa e os inscritos no Cadastro Único, que nasceram em janeiro e fevereiro. E também vão receber quase 2 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família, para quem tem o NIS, o número de inscrição social, com final 3, e o restante são os que ainda estão recebendo a primeira parcela. A grande mudança dessa vez é que o depósito da 2ª parcela para os informais inscritos no Cadastro Único vai ser, nesse momento, só na poupança social digital, para pagamentos de contas, de boletos e realização de compras usando o cartão de débito virtual. Dessa vez, a Caixa Econômica Federal não vai permitir transferências para outras contas antes do dia do início do saque. O valor só vai ser automaticamente transferido para outros bancos quando os saques começarem, a partir do dia 30 de maio.
Segundo a Caixa, a mudança é para evitar aglomerações e impedir que as pessoas transfiram dinheiro para terceiros e façam fila nas agências bancárias antes das datas previstas. Então, para os informais e os inscritos no CadÚnico, o pagamento vai de hoje até o dia 26 de maio, seguindo a data de nascimento. Já os saques em dinheiro só começam a partir do dia 30 de maio, também de acordo com a data de nascimento. Por exemplo, dia 30 de maio para os que nasceram em janeiro. E a última data para os saques vai ser dia 13 de junho, para os nascidos em dezembro. Até o momento, a Caixa informou que já pagou a primeira parcela para 51,6 milhões de pessoas, num total movimentado de 36,6 bilhões de reais. E a segunda parcela dos R$600, que começou na segunda-feira, para 10,7 milhões de pessoas e foram liberados 7,7 bilhões de reais. Segundo o último balanço da Caixa Econômica Federal, 59 milhões de pessoas estão elegíveis, ou seja, podem receber a primeira parcela. Isso significa que ainda falta fazer o primeiro pagamento para 8 milhões de pessoas. A estimativa inicial do governo era pagar o auxílio para 54 milhões de pessoas, a um custo de quase 100 bilhões de reais. Mas a previsão do Ministério da Cidadania já subiu para 70 milhões de pessoas e o custo adicional pode chegar a 125 bilhões de reais. A Caixa Econômica reforçou ainda que o cadastro para receber a primeira parcela dos R$600 vai até 2 de julho. Então não dá para dizer quando será pago o último lote da primeira parcela. E ainda não há data para o pagamento da terceira parcela. Um dia depois do Senado aprovar o adiamento do Enem, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, recuou e sugeriu atrasar as provas de 30 a 60 dias. A repórter Flávia Alvarenga tem os detalhes para a gente. Flávia, boa tarde para você. Oi, Maju. Boa tarde a todos. Esse projeto aprovado no Senado ontem prevê o adiamento das provas do Enem até o fim da pandemia. Esse projeto agora vai para a Câmara dos Deputados e vai diretamente para o plenário da Câmara. Tem uma sessão marcada agora à tarde, uma sessão virtual. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele já vinha se posicionando a favor do adiamento das provas. E ontem ele disse que o Congresso é a favor disso. Hoje, o próprio ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou numa rede social que, diante dos acontecimentos do Congresso, ele sugere o adiamento das provas do Enem de 30 a 60 dias. E o ministro também pediu para que os candidatos participem de uma consulta que vai ser feita pelo Ministério da Educação para saber exatamente isso dos estudantes. Se eles querem que fique do jeito que está o calendário, que as provas sejam adiadas por 30 dias ou que fiquem suspensas até o fim da pandemia. Essa consulta vai ser feita na última semana de junho e o candidato participa pelo próprio site do candidato do Enem. É só ele entrar com a mesma senha. Portanto, só participa dessa consulta quem está inscrito no Enem. As inscrições terminam esta semana e as provas do Enem este ano estão marcadas para o dia 1º e 8 de novembro e as provas do Enem digital dias 22 e 29 de novembro. Maju. Obrigada, Flávia, pelas informações. O Supremo Tribunal Federal deve começar a analisar hoje 6 ações que questionam a medida provisória que pode livrar agentes públicos de punição por eventuais equívocos ou omissões nas medidas de combate ao novo coronavírus. O relator no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. O texto, publicado no Diário Oficial na semana passada, foi alvo de críticas por ser muito genérico. A MP diz que os agentes públicos só poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem de forma intencional ou por erro grosseiro. O texto já está em vigor, mas precisa ser aprovado pelo Congresso. E uma correção, agora há pouco na reportagem sobre a Ásia, nós fizemos uma referência à população da Índia como sendo de 1 bilhão e 300 mil pessoas. Na verdade, o número correto é de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes.
Previsão do tempo com Eliana Marques chegando aqui para bater um papo com a gente. Oi, Eliana, boa tarde para você. Boa tarde para você, Maju, boa tarde a todos. Olha, não tinha previsão de geada hoje, mas geou no sul do país. A gente recebeu fotos do telespectador Felipe Vieira, feitas em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, animais pastando nos campos branquinhos e plantas congeladas. Nessa época, a amplitude térmica é comum, Maju. Eu estou falando, olha, de frio de manhã, de calor à tarde. Em Porto Alegre, por exemplo, máxima de 30 graus hoje, mais do que no Rio de Janeiro, com máxima de 28. Aqui em São Paulo, também Belo Horizonte, 25 graus. Em Goiânia, 30 também. E as capitais mais quentes vão ser Cuiabá, com 35, Palmas, que faz aniversário hoje, também Teresina, com 34 graus. O tempo segue parecido com o de ontem, tempo firme nessa área amarela aqui, quase toda a região sul, quase todo o sudeste, grande parte de Mato Grosso do Sul, também de Goiás. Vamos dar uma olhadinha aqui no Tocantins e, olha, centro-sul do Maranhão, do Piauí e centro-oeste da Bahia. Nas outras áreas aqui em verde ou em azul, possibilidade de chuva, e lá no oeste, no sul do Rio Grande do Sul, começando à noite. Parabéns para Palmas. Agora quero saber se tem temporal para algum lugar. Tem sim, Maju. Inclusive, já choveu forte em Laranjeiras, região metropolitana de Aracaju. A gente recebeu essas imagens aqui de celular, olha, mostram ruas alagadas e 60 famílias tiveram que sair de casa, segundo a Defesa Civil. Salvador também está nessa área de chuva forte hoje, continua assim nos próximos dias. Risco de temporal, inclusive amanhã aqui, olha, entre Recôncavo Baiano e litoral de Sergipe, também no extremo norte do Brasil, chegando até o litoral do Maranhão e no Rio Grande do Sul, por causa de uma frente fria potente que vai chegar ao Brasil. Cidades gaúchas podem ter chuva de 100 milímetros e até granizo amanhã. Outras áreas com pancadas de chuva forte, só que mais isoladas, são essas que aparecem aqui em amarelo. Parte de Santa Catarina, do Paraná e de Mato Grosso do Sul pode ter rajadas de vento amanhã de até 70 quilômetros por hora. E no Rio Grande do Sul, até mais fortes, 90 quilômetros por hora. Maju. Ventania e o frio anunciado para o fim da semana, tá mantido? Tá mantido, Maju. Dá uma olhadinha, olha, vejam como esfria. Principalmente a partir de sexta-feira. A gente está usando aqui Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, como exemplo, mas é algo que vai acontecer em outras regiões do país também. E no sul da Amazônia, onde fica Vilhena, em Rondônia, também vai esfriar. As manhãs vão ficar mais frias. Olha, mínima de 16 graus no domingo. É frio para essa região, é a chamada friagem. E se vai esfriar até no sul da região norte, imagine aqui em São Paulo. Imagina aqui, casaquinho já a postos no fim de semana. Exato. Obrigada, Eliana, e até amanhã. Até amanhã. Obrigada também pela sua companhia. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá no Globoplay. Boa tarde e até amanhã.